Galera, vou ler a notícia para você. Um homem pula em uma represa para se livrar de abelhas, se afoga e é atacado por piranhas. Essa notícia foi manchete nos principais meios de comunicação na internet. Folha de São Paulo, Globo, Extra, praticamente todos os meios de comunicação falaram sobre isso que aconteceu com um acidente que vitimou um jovem de 30 anos com 3 pescadores que estavam lá e fugiram. Eu vou ler toda a notícia para você. Vou falar aqui um pouco sobre as piranhas, vamos falar aqui um pouco sobre como é o comportamento delas, tanto da natureza quanto no aquário, até porque era um peixe muito desejado por muitas pessoas que gostam de carnívoros para fazer uma montagem de predadores, uma montagem diferenciada. Mas eu quero primeiro ler a notícia, depois a gente vai falar o que eles fizeram de certo, fizeram de errado, né? A gente lamenta muito o que aconteceu com uma pessoa veio a óbito, mas precisamos falar sobre isso, até porque tem peixe jumbo, tem predador, tem peixe envolvido no negócio. A gente não poderia deixar de falar isso aqui no canal Aquarismo Jumbo, até porque várias vezes a gente já falou sobre as piranhas aqui no nosso canal. Vamos lá, vou ler a notícia toda para vocês. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate da vítima, que também foi atacado por piranhas, ou seja, eles estavam fugindo. Vou ler a notícia aqui antes de eu dar a minha interpretação. Um homem de 30 anos morreu afogado nesse final de semana ao tentar se livrar do ataque de um enxame de abelhas. O fato aconteceu na localidade de Bocaina, no município de João Pinheiro, a cerca de 80 quilômetros do período urbano, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate da vítima, que também foi atacada por piranhas. Ele estava pescando na companhia de mais 2 amigos quando ocorreu o ataque das abelhas. Bom, para se livrar dos insetos, os 3 pularam na represa. O homem que não teve a sua identidade revelada acabou não conseguindo sair da água, ou seja, os 3 pularam, 2 conseguiram sair da água, um infelizmente ficou. Ele se afogou e desapareceu na represa, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros. O corpo da vítima foi localizado na posição boxeador, né, aquela posição assim, mais virado de bruços, né, ou seja, com a cara na água, típica de afogamentos, a cerca de 4 metros da margem. O mergulhador do bombeiro visualizou a vítima, que possuía lacerações no rosto, e antes de tocar nela, perguntou para as pessoas na margem se havia peixes carnívoros como piranhas no lago. As testemunhas informaram que o lago possuía grande quantidade de piranhas. Ao retirar o corpo da água, os bombeiros verificaram que a vítima possuía lacerações também no punho, na face esquerda, próximo aos olhos, e nas 2 orelhas e na face direita, que foi a parte mais atacada pelos peixes. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas por não haver indícios de crime, determinou a liberação do corpo da vítima para a família. Fica aqui os meus sinceros sentimentos para toda a família. Vamos falar sobre os peixes, vamos falar sobre a atitude, tudo que aconteceu com esses 3 pescadores. Primeiro, que provavelmente eram pescadores que conheciam a região, porque estavam ali pescando, né? Só que a gente tem uma grande coisa. Primeiro, todo mundo vai falar assim, puxa, abelha, né? O cara correu da abelha, pulou numa represa, mesmo sem saber nadar. Pessoal, tem uma outra notícia aqui para falar para vocês. Eu não sei se vocês talvez não levem a sério, mas qual o animal que mais mata pessoas no mundo? Bom, quando a gente clica aqui na notícia, vou esperar ela abrir aqui, enquanto ela está abrindo aqui, a gente vê aqui que o animal que mais mata pessoas no mundo é o hipopótamo africano, né? O com mais acidentes fatais com seres humanos é um bicho que está lá na água também, só que é o hipopótamo. Depois, a gente tem aqui em terceiro lugar em acidentes aqui no Brasil, vou ler para vocês aqui, ó. O hipopótamo é um animal extremamente territorialista. A menor aproximação para o estranho tem como a resposta o ataque. A aparência pacata do hipopótamo disfarça a verdadeira intenção do bicho quando ele abre a boca por notar a aproximação de alguém. As principais vítimas são populações ribeirinhas, etc, etc. Já no Brasil, o destaque são para os tubarões, como um dos principais responsáveis por mortes de humanos. A gente teve um caso, a gente está começando a ter muitas aparições de tubarão agora em Balneário Camboriú, lá com alargamento da faixa de areia, etc. Porém, depois a gente vai falar um pouco disso em um outro vídeo. Segundo ele, na lista, quem são os maiores causadores de óbitos aqui no Brasil são as
abelhas. Isso mesmo, galera. As abelhas atacam em grupo e se uma pessoa levar muitas picadas simultaneamente, corre o risco de sofrer um choque anafilático e morrer por asfixia. Então, assim, em segundo lugar no Brasil, as abelhas são as grandes causadoras de acidentes fatais. Então, os pescadores, quando se depararam com um enxame de abelhas, ali o cara não correu por medinho de abelha, ele correu pela vida dele. Então ele correu e no momento onde ele tem, não tem para onde você correr no enxame de abelha, você vai correr para a água. Se fosse um rio, eles poderiam ali no rasinho, mergulhar, ficar ali na parte de água, respira um pouquinho, etc. e safa. Mas uma represa, todos nós conhecemos represas, a gente sabe que a represa ela tem uma profundidade inesperada. Você pode dar um passo e de repente está a 30 metros de profundidade, porque é uma represa, né? Uma área inundada, né? Não é uma área onde você tem uma praia, né? E que você vai vagarosamente, né? Ou seja, paulatinamente você vai até chegar à profundidade. Não, já tem uma profundidade brusca. E se você não souber nadar, pior ainda. Sobre o fato dessa pessoa ter vindo a óbito devido a muitas pessoas fizeram a conjectura. Ele fugiu das abelhas e morreu por causa das piranhas. A posição boxeador é típica do afogamento. Né? Eu não sou especialista para falar, mas eu li, pesquisei sobre a área. Então ele, primeiro, provavelmente veio a se afogar e depois as piranhas, aí sim, como animal oportunista, que elas são, elas viram ali uma possibilidade de se alimentar. Mas uma outra coisa que fica clara é o seguinte, houve pequenas lacerações, né? A gente já viu casos de óbitos que aconteceram na Amazônia, onde infelizmente você não consegue tirar o corpo, você só vai tirar os ossos. Então houve pequenas lacerações, o que aponta que talvez não tenha uma quantidade tão grande de piranhas nesse lago, conforme as próprias testemunhas falaram. Talvez a gente tenha populações, mas numa população, não uma superpopulação dessas piranhas que venham a acontecer. Existem vários casos de acidentes com piranhas aí pelo Brasil, acidentes principalmente em rios, em lagos, onde as pessoas vão se aproximando, né, nadando, e a grande parte desses acidentes são piranhas defendendo o seu território ou defendendo uma área de reprodução. O período de reprodução da piranha, às vezes ela está defendendo uma área, uma região, e elas atacam meio que para defender a área. Então você vê mordidas que tiram pedaços do pé, pedaços até de dedo, né, acidentes até gravíssimos. Em aquário, não é comum a gente ter acidente com piranha, apesar de que, de Martinabio, se estiver assistindo esse vídeo, vai lembrar que este dedinho aqui tem uma bela de uma cicatriz, aqui ataque de uma piranha, causada lá na época da loja Aquarismo Jumbo, ao momento de alimentar, eu me distraí, botei a mão no aquário e realmente a piranha achou que eu estava colocando alimento, veio e deu um ataque no meu dedo, deu um cortezinho e saiu. É um dos acidentes mais doloridos que tem, realmente é uma mordida muito difícil de se lidar. Todas as vezes que a gente vê acidente com piranha, a gente vê muito sangramento, etc., porque são mordidas muito profundas, né? Os pescadores que sofrem acidentes normalmente veem isso. Agora, no aquário, no aquarismo, é muito raro você ter um acidente com piranha, é raríssimo. Pelo contrário, né? No aquário, o comportamento, justamente por ser um animal que já está bem alimentado, um animal que está bem condicionado, um animal que vai estar já no teu aquário, que já vai estar de uma maneira legal, principalmente com outros predadores, né? Normalmente a gente ou vai criar de pet fish, ou vai montar um cardume, fazer uma montagem com as piranhas, você vai ver que você dificilmente você vai ter um problema mais sério colocando uma piranha no seu aquário. Pelo contrário, muitas belas montagens que a gente consegue fazer coisas que talvez no modelo, no método Aquarismo Jumbo você não faça, né, com esse modelo de aquário que eu uso aqui. Você consegue, por exemplo, montar um biótopo amazônico com piranhas, que eu já vi várias vezes. Eu fui ao aquário de Dubai, tive a oportunidade de ver um aquário de piranhas, um aquário plantado, lindo, uma decoração maravilhosa, um dos aquários mais bonitos que eu vi, com um mega cardume de piranhas vermelhas, lindo, 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 as piranhas enormes, super tranquilas, ótimas, e pasmem, tinham outros peixes com as piranhas, tinha alguns ciclídeos, tinha alguns outros caracídeos também, junto de cardume, principalmente pequeno porte, junto com essas mesmas piranhas no aquário. Então, fica aqui para você, eu não podia deixar passar essa notícia e comentar aqui com vocês sobre isso que aconteceu, sobre a atitude. Eu acho que os pescadores tomaram a decisão certa. Talvez o que não soubesse nadar, ou soubesse nadar e a gente não tem maiores informações se eles sabiam ou não nadar, o que aconteceu. Porém, sempre vai ficar aquela pergunta, né? Ele tomou ou não tomou a decisão certa? E isso eu quero deixar para você aqui nos comentários desse vídeo. O que vocês fariam nessa situação? Um enxame de abelhas está vindo na sua direção. Você tem uma represa que você sabe que tem piranhas.
você talvez saiba ou não saiba nadar, precisa tomar uma decisão, sabendo que as abelhas também são mortais e as piranhas são mortais? Eu já não sei, né? Essa coisa de mergulhou na água e vai ser atacado por piranha? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou lá na Tank Buster Fish. No próximo vídeo, eu vou pegar as 2 piranhas que tem lá e vou fazer um experimento com essas piranhas. E eu quero que você me acompanhe também nesse vídeo. Aguarda, aqui no canal Aquarismo Jumbo você tem vídeo todo dia às 18 horas. E ó, se prepara, no próximo vídeo do canal Aquarismo Jumbo a gente tá junto. Valeu, galera. Grande abraço.